A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão. Como eu havia dito no nosso último vídeo, no Instagram eu comentei que haveria mais 2 vídeos sobre o assunto o que é fé. E estes vídeos não é bem uma reflexão bíblica, mas é uma forma de a gente pensar sobre o evangelho a qual nós estamos vivendo. E nesse vídeo o que eu quero falar sobre a fé é a fé na modernidade. Hoje vivemos tempos em que as igrejas, eu não falo no contexto geral, mas muitas têm se permitido se adaptar à forma a qual o mundo está se adaptando. Como assim? O que temos agora é a igreja ser preta. Não que eu tenha algo contra isso, mas é que muitas igrejas estão colocando aquilo que está na moda como algo que tem que estar na nossa igreja. Mas não é bem por este caminho que eu quero ir. O que eu quero falar é que muitos irmãos, muitas congregações têm deixado o mundo entrar dentro das suas igrejas, sendo que a palavra eclésia nos traz o sentido de chamados para fora, mas não para fora da igreja para o mundo. Não. No tempo em que foi dito essa palavra, na palavra de Deus, naqueles tempos, o povo que ia pregar a palavra de Deus chamava as pessoas para o lado de fora de casa, para que as pessoas saíssem das suas casas e viessem escutar o evangelho genuíno de Jesus Cristo. E quando nós falamos de fé diante das circunstâncias a qual nós estamos vivendo, nós podemos colocar como nosso firmamento, como a nossa estrutura, como a nossa força, a fé. Mas, como no primeiro vídeo, o que é fé? A fé, ela compõe-se de uma vida diária com o Espírito Santo de Deus, de uma vida diária com a palavra, de uma vida diária com a igreja, com o corpo de Cristo. Nós costumamos dizer que nós somos igreja, eu sou igreja, mas na minha opinião esta posição é incorreta. Por quê? Porque a igreja é um corpo, então ela é formada por membros. E membros não são só um. Você sozinho não tem como você ser um corpo. Mas você com a comunidade se torna igreja. Você distante, você na sua casa, você é filho, filha de Deus, filho de Deus, servo de Deus, serva de Deus. E diante dos momentos em que nós estamos vivendo agora, diante desse momento em que está chegando a política, nós vemos um fruto da nossa fé quando nós vemos a identidade a qual nós mostramos, a qual nós praticamos diante da política, diante da sociedade, em todos os momentos. Porque tem pessoas que, diante da política, como alguns políticos, aparentam ser uma coisa, mas depois que passa a política, aparentam ser outra. O que torna um cristão verdadeiro, o que torna um filho de Deus, destes que estão na política, é se eles permanecem o mesmo diante de todos os momentos, diante de todas as circunstâncias. Mas aqui eu não estou trazendo nenhuma crítica, mas sim um pensar. Nós precisamos pensar em nossa sociedade cristã. Nós temos vivido igreja, nós temos vivido como membros, nós temos sido luz e sal nessa terra. Nós temos frutificado a nossa fé nesta terra.
diante desse momento, deste impacto da sociedade, desses dois lados, direita e esquerda, da idealização de gênero, da LGBT, de todas essas coisas que estão vindo diante da nossa sociedade, como está a sua fé? Como está a sua vida espiritual com Deus? Você tem permanecido firme? Ou você está tropeço atrás de tropeço, pecado atrás de pecado? Acontece isso ou aquilo na sua vida e a primeira coisa que você faz é pecar. Acontece isso ou aquilo, a primeira coisa que você faz é faltar um culto, é deixar de estar com os irmãos. Nós não podemos deixar as nossas vidas, os nossos momentos, nos distanciar do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Talvez você está passando por um momento difícil, complicado, seja financeiro, seja emocional, seja psicológico, seja por causa da perda de alguém. Não saia, não deixe de perseverar com seus irmãos, com a sua família, porque nós como família, nós temos que estar juntos, construindo em nossas mentes, em nosso coração, uma mentalidade, uma emoção, uma ação, uma vida diária cristã. Nós temos que buscar essa mentalidade cristã. Quando nós vamos falar de fé, nós falamos de algo que muitas pessoas definem como vai dar certo, isso já deu certo, fique calmo, vai dar certo, mas não é sobre isso a fé. A fé é mesmo sabendo que talvez dê errado, mesmo que talvez aconteça uma coisa diferente daquilo que esperamos. Nós acreditamos que aquilo que for acontecer vai ser a vontade de Deus. A fé nos leva à humildade, à dependência de Cristo Jesus. Porque quando nós não temos essa fé em Deus, a nossa humildade é superficial. O nosso egoísmo, o nosso orgulho é que governa sobre as nossas vidas. Mas quando nós falamos de fé, nós estamos aplicando uma vida humilde, uma vida dependente, uma vida em que cremos em que as coisas que acontecem, que estão acontecendo e que acontecerão, será segundo a vontade de Deus. A fé precisa ser algo que nós precisamos colocar como a centralidade das nossas vidas. Como assim? Você precisa alimentar a fé, você precisa alimentar o Espírito Santo através da palavra, através da oração, através do relacionamento com os seus irmãos. Olha, eu confesso que houve um tempo em minha vida em que já pensei em desistir, mas não só em um momento, mas vários. Talvez eu possa pensar isso daqui uma semana, daqui duas, mas a questão não é o que eu estou pensando ou o que estou sentindo, mas é sobre quem Ele é, sobre o que Ele fez naquela cruz. Porque todos estes momentos em que vieram, eu lembrei, Ele morreu por mim. O que eu tenho feito? Eu tenho frisado esta frase, esta questão diante dos meus últimos vídeos, falando: Jesus morreu na cruz por você. Jesus se entregou. Não foi Herodes, não foi nenhum daqueles governadores, não foi aqueles fariseus, não foi o povo ali que entregou ele na cruz. Não foi eles que o condenaram. Foi o próprio Jesus que se entregou. Foi o próprio Deus que deu o seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Mas o que isso tem a ver com o nosso assunto de hoje? A ideologia de gênero tem sido aplicada de várias maneiras, seja através de filmes, seja através
de quadrinhos, seja através de novelas, seja através da nossa sociedade em geral, tentando aplicar de uma forma ou outra a ideologia de gênero. E em sua história, a ideologia de gênero é uma ideia de gênero, ou seja, não é algo biológico, não é algo científico, não é algo que é isto e não tem questionamento. Muitas vezes as pessoas que passam por circunstâncias de questões de sexualidade, elas às vezes têm algum problema de saúde, ou talvez essas pessoas tenham uma influência ou hormônios a mais, mas isto não é algo que é um fato, que é aquilo e pronto. Não, Jesus Cristo criou, Deus criou homem e mulher. Em Gênesis nós vemos esta questão. Nestes vídeos eu falarei sobre essas questões, aplicando sobre a fé, sobre a nossa vida cristã e como nós devemos reagir diante dessas circunstâncias. Diante de alguém que talvez tenha esse gênero modificado, essas outras formas de ser, nós devemos aplicar respeito, nós devemos aplicar empatia, mas em toda circunstância, nós, como cristãos, nós não apoiamos isto, mas nós também respeitamos essas pessoas. Nós pregamos o evangelho da salvação, da transformação, da vida nova. Então, nós continuaremos falando sobre fé, nós continuaremos pensando sobre fé. E eu quero finalizar este vídeo dizendo: Deus amou o mundo de tal maneira que se entregou em uma cruz por você e por mim. O que você tem feito? Mas nós precisamos nos lembrar, Ele ressuscitou ao terceiro dia e Ele vive eternamente ao lado direito do trono de Deus, Ele sendo um com Deus. Que Deus te abençoe. Se você gostou deste vídeo, deixa o seu like e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Amém.